Justiça e santidade. Hoje vamos falar de duas coisas importantíssimas. Uma é a justificação e a outra é a santificação. Se nós não souber diferenciar essas duas coisas, se nós misturar essas duas coisas, nós nunca vamos entender nada da Bíblia. A Bíblia só se tornará um livro difícil de entender. Por quê? Porque as duas coisas é importantíssima e as duas andam juntas. Uma é justificação. O que é justificação? Justificação é perdão dos nossos pecados. É apagamento de pecado, cancelamento de pecado, extinção do pecado. Isso chama justificação. É uma pessoa justa. Era pecador e se tornou justa. É a parte mais difícil de entender. Como que uma pessoa cheia de pecado, nascida no pecado, com natureza pecaminosa, tendência pecaminosa, desejos pecaminosos, contaminado com o pecado, e essas pessoas se tornar sem pecado, perdoada, limpa, justificada. É uma coisa difícil. Jó tentou preocupava com essas coisas. Jó, uma certa vez, lá em Jó 25:4, ele disse assim: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Que ele começou a meditar sobre as coisas de Deus e perguntou: como pode uma pessoa se tornar justa diante de Deus, se ela nasceu no pecado, se ela é contaminada com o pecado? Como que ela vai se tornar justa? E então, essa é uma pergunta também que para no coração de muitos. Como posso eu ser justo diante de Deus? O que eu faço para ser justo? O que eu posso fazer? Paulo também, no começo da sua vida, da sua carreira cristã, ele tinha dificuldade de entender como se livrar do pecado, como se tornar justo. Lá em Romanos 7:24, ele disse assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele ficou preocupado, falou: quem pode me livrar do corpo da morte? Porque o salário do pecado é a morte. E nós não merecemos morar com Deus. Nós somos pecadores. Deus é santo, perfeito, e nós pecadores. Então é uma dificuldade para entender. Nada que o homem pode fazer por si só, por si mesmo, pode livrar da maldição do pecado. Não, jejum, oração, nada não purifica o pecador. Nada. Mas, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele pode nos salvar. Justificar, né? Deus pode nos justificar. Por meio do Senhor Jesus Cristo, somos salvos pela sua graça. É uma coisa que é muito difícil de explicar, porque é uma questão de fé. Nós apenas crer no Senhor Jesus, apenas aceitar Ele como nosso Salvador, Ele nos justifica. Mas para Ele fazer isto, antes o Senhor Jesus teve que pagar o preço do resgate. Ele aceitou entregar como refém, para morrer em nosso lugar. Uma vez que o Senhor Jesus pagou o preço da condenação do pecado,
Ele nos comprou com seu sangue. Agora, a única coisa que precisa de nós fazer é aceitar. Porque se nós não aceitar o Senhor Jesus, a justiça não pode ser debitada na nossa conta. Mesmo que ela for, nós não vamos aceitar ela. Porque se a pessoa não crê, não tem como ser salvo. Então é apenas crer no Senhor Jesus e será salvo, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Que trabalho maravilhoso. Deus agora pode ser justo e justificar o pecador sem quebrar a lei de Deus, sem cometer injustiça. Ele comprou, ele pagou o preço do resgate, agora ele é livre para nos perdoar, desde que nós aceitamos a salvação. É um presente que Deus pode conceder ao pecador arrependido que confia nele. Aí sim, nós podemos ser justos, justificados. Mas a justificação não é uma coisa fora de nós. O Senhor Jesus morreu na cruz. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a justiça dele é colocada na nossa conta nos livros, lá no céu. Quando for passar em revista lá o nosso caso, não vai encontrar a nossa justiça mais, vai encontrar a justiça de Cristo debitada na nossa conta. Isso chama justificação pela fé. Ou a justiça forense. No fórum, quando uma pessoa comete um crime, ele vai ser a juízo lá no fórum. Lá vai ter o juiz, os jurados, os promotores de justiça, lá vai ter todo mundo. Se eles, os jurados, todos aqueles, vê o caso do condenado e eles acharem que ele merece, ele pode ser justificado, solto, o juiz dá a sentença para ele. Ele sai de dentro do fórum como se ele nunca tivesse feito nada de errado. Ele é justificado. Chama justiça forense do fórum. Assim também a justiça, nós somos justificados dessa forma. O Senhor Jesus nos justifica. Ele coloca a justiça dele em nossa conta. E nós somos como se nunca tivesse pecado. Nós somos inocentes diante de Deus. Essa é uma obra feita por Deus, por nós, fora de nós.